Bem de família voluntário e bem de família legal. Você precisa saber. Olá, meu nome é Franca Carrijo, sou advogado. Quero trazer informação importante que envolve a questão do bem de família voluntário e do bem de família legal e decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, de situação que foi levada para julgamento, ao qual o STJ reconheceu a impenhorabilidade do bem de família voluntário. Você deve saber que, em regra, o bem de família legal previsto na legislação, ele é impenhorável para pagamento de dívida, exceto alguns casos que permite você penhorar o próprio imóvel que essa família reside para pagar a dívida, mas é uma exceção à regra, em regra é impenhorável. E quando há a existência do bem de família voluntário e ao qual o STJ reconheceu a impenhorabilidade, está previsto no artigo 711 do Código Civil, ao qual prevê a possibilidade da família ou a entidade familiar nomear até 1/3 do patrimônio como bem de família voluntário, ao qual a legislação vai garantir a proteção contra impenhorabilidade de cobrança de dívida. E o caso levado ao STJ foi até interessante, pois não está seguindo literalmente o que prevê o artigo 711, ao qual diz que para ser efetivado o bem de família voluntário, o mesmo deve ser feito por escritura pública ou constar em testamento. E no caso levado ao STJ, não havia pelo menos essa questão, porém o STJ entendeu que o bem de família era ali impenhorável, no caso voluntário. E como foi a situação? O Inmetro cobrou uma empresa com execução fiscal e os seus sócios como solidários devedores, e na execução fiscal procurou o patrimônio dos devedores do sócio da empresa. E entre eles havia esse bem de família que não constava em registro como bem de família voluntário, porém ali estava configurado aquela relação de moradia. Então o STJ entendeu que ali foi configurado o bem de família voluntário, aplicando o artigo 1711 do Código Civil, 833 do Código de Processo Civil e o artigo 5º da Lei 8.009 de 1990, que trata da impenhorabilidade do bem de família, entendendo que no caso do 711, e nesse caso nem estava registrado, nem havia testamento para poder confirmar como bem de família voluntário, o STJ entendeu que ambos coexistem e são impenhoráveis. Então, se você tem uma quantidade significativa de patrimônio e quer garantir uma proteção legal, fazendo de forma correta até 1/3 do seu patrimônio, conforme o artigo 1711 do Código Civil, a entidade familiar ou a família, por escritura pública ou testamento, pode colocar 1/3 do patrimônio existente na época como bem de família voluntário, ao qual vai ser protegido pela impenhorabilidade, a proteção nesse caso. Então, bem de família, em regra, bem de família legal, previsto no artigo 833, inciso 1 do Código de Processo Civil e na Lei 8.009 de 1990, é bem impenhorável, ao qual você tem a moradia protegido pela Constituição, podendo, em alguns casos, exceção à regra, ter impenhorabilidade. Porém, o STJ entendeu também que o bem de família voluntário coexiste e também tem a proteção da impenhorabilidade. Muito importante isso, você poder fazer uma proteção de grande parte do seu patrimônio. Espero ter ajudado as informações. Um abraço e até a próxima.